A gente tem uma oração. Vamos lá. Pai querido, nós somos agradecidos a Ti pela oportunidade de juntos, Pai, podemos aqui ser reunidos para falar do Teu nome, falar das bênçãos, dos benefícios que temos, colocar os nossos pedidos diante de Ti. Mas, Pai querido, diz a Tua palavra que é para que reunamos e que cada um tenha salmo, cada um tem hino, cada um tem palavra, cada um tem revelação, cada um tem, Senhor, daqueles dons que tu deste à igreja, Pai. Senhor, ensina-nos a realmente desfrutarmos dessas bênçãos, Pai. Que a nossa palavreada, a nossa forma de ser, o nosso culto, Pai, realmente seja direcionado a Ti, mas acima de tudo que Teu Espírito Santo esteja falando conosco, Senhor, como uma forma de adoração, como uma forma de cantar, de adorar, de falar, de ministrar a Tua palavra, que o nosso empenho, Senhor, em função daquilo que estamos propostos a fazer, Pai, seja literalmente para te agradar, Senhor, seja para a edificação de cada um de nós. Tu sabe cada um dos problemas que nós temos, das dificuldades, mas acima de tudo, Senhor, que nesses momentos, nesses minutos que aqui estivermos, Senhor, seja, Senhor, para a nossa edificação. Fala as nossas vidas, fala os nossos corações, que a tua palavra que vai ser ministrada, Senhor, pelo Ageu, também, Senhor, venha de encontro às nossas necessidades, Pai. Senhor, dê aquilo que é necessário, que aquilo que Ele falar conosco, Senhor, seja para a glória do Teu nome, Senhor, para a edificação, para o nosso enlevo, para a nossa alegria, Pai. Fala profundamente as nossas vidas e que nós realmente estejamos seguros em Tuas mãos, Pai. Senhor, ser com cada um de nós, cada louvor, cada palavra, cada oração, enfim, Senhor, para tudo para a glória do Teu nome. E é isso que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Quem gostaria de louvar hoje? Mãe, tô olhando para a senhora. Ah, é. Tá com oportunidade. Ah, tá bom. O número 400 da harpa. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria, em Jesus, ó doce harmonia, em Jesus, desfruto a paz de Deus, em Jesus, na rocha inabalável, em Jesus, no homem comparável, em Jesus, no Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei, em Jesus, a graça é infinita, em Jesus, ó bênção inaudita, em Jesus, minha alma é bendita, em Jesus eu tenho salvação. Em Jesus não temo mal a morte. Em Jesus estou firmado e forte. Em Jesus meu barco rumo ao norte. Em Jesus eu sempre hei de vencer. Amém. 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 Mais alguém gostaria de louvar? Não? Então, vou passar pelos testemunhos. Quem tem testemunhos hoje para contar? Alguém tem um testemunho? Mãe, pode falar, mãe. Eu quero contar um testemunho. Ah, pode contar, Geu, e depois minha mãe. Eu vou contar o testemunho, vou ligar a câmera aqui. Só um minuto. Nossa, gente, eu não estou conseguindo ligar a câmera, mas eu já conserto aqui.
eu, o meu testemunho é o meu emprego atual, né? Eu fiquei. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim. E no dia que eu fui fazer o meu teste prático, assim, para mim foi uma novidade, um desafio muito grande, né? E eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Eu sempre trabalhei com aviação, mas eu trabalhava na parte de motores, né? Então hoje eu trabalho com estruturas totalmente diferente. E no dia do teste me deram lá um desenho. Eu nunca vi uma configuração de desenho igual aquela, as ferramentas e tudo. Eu falei, bom, não vai ser dessa vez que eu vou conseguir essa oportunidade, né? Porque eu não tinha noção do que eu estava ali fazendo ali. E eu tinha comigo, nós éramos em 8. Então, assim, dos 8, 5, 6 profissionais da área há muitos anos, né? E eu falei, bom, perdi, né? Não vou entrar aqui nessa oportunidade. Mas fiz lá o teste e durante o teste durou quase o dia inteiro, até umas 2, 3 horas da tarde. E eles terminaram a parte deles e ficou eu e mais um colega lá que também estava lá perdido. E o trabalhar de Deus, né? As pessoas terminaram o teste, os meus concorrentes terminaram o teste, 2 ou 3 deles vieram me ajudar a terminar o meu. Eu fiquei assim, extasiado, né? Eu falei, mas como assim? Um concorrente me ajudando, né? E eles me ajudaram a terminar o teste. Eu consegui concluir, eu e o outro colega, ajudados pelos nossos concorrentes. Passou-se aí 1 ou 2 meses e dos 8 que estiveram lá, dos 7 que estiveram lá fazendo o teste, 3 foram escolhidos. Eu estava entre os 3. Governo voltada à ampliação da cooperação entre o Brasil e a Inter. Então, assim, eu vi ali o trabalhar de Deus, né, em prol da minha vida. Essa oportunidade foi Ele quem abriu, né, e usou, inclusive, os meus concorrentes para me ajudar. Então, tinha 7 pessoas, 3 escolhidos, e eu estava entre os 3 escolhidos. E estou lá, mês que vem completo 1 ano de empresa já. Nossa, E glória a Deus por isso. que bênção, hein? Nossa, que Bem, testemunho legal. Muito bom, eu precisava parabéns. contar para vocês aqui. Não, muito, muito legal, parabéns. Obrigado. Mãe, tá com a oportunidade agora. Tá no mudo. Para quem entrou, a gente tá dando os testemunhos, tá? Ah, Depois o bom, Cid. é, no começo do mês, né, eu fiz o aniversário, ele postou, ganhei uma bicicleta, só que é de 3 rodas, elétrica, e a gente está apanhando aqui para tentar andar com ela na velocidade, mas eu vou chegar lá, se Deus quiser. Mas aconteceu comigo acho que uns meses atrás, eu estava saindo da igreja, uma pessoa me parou e falou assim: por que que você não canta com acompanhamento? Assim, quis dizer com playback. Olha, esse hino que você cantou é muito bonito, ele ficaria melhor com playback. Aí eu falei, mas eu vou orar, né? Eu falei, eu vou orar sobre isso, porque eu sempre cantei sem playback, sem acompanhamento. Bom, passou. Claro, eu orei, né? Fui orar e nada de Deus falar nada comigo. E um dia eu estava chegando na igreja, uma irmã estava ali perto do carro dela e conversando, ela falou assim para mim: não, você canta muito bem, continua cantando sozinha.
Aí passou uma irmãzinha também, depois que terminou o culto, ela veio falar comigo e ela falou assim: por que que você não cantou hoje? Daí eu falei: não, tinha pessoas de fora, cantor de fora. Não, você canta muito bem, continua cantando assim. E agora, a semana passada, o, daí eu cantei, ela veio, essa mesma irmã que me perguntou por que que eu não fui cantar, ela veio e até veio, me cumprimentou. Eu falei, ainda brinquei com ela, você viu? Eu cantei. Eu falei: eu gosto muito de ver você cantar. Um irmão lá, com a esposa, foi perguntar até para mim se eu, se eu já gravei CD, sabe? Aí isso daí, quer dizer, foi um elogio diferente, mas daí eu cheguei a uma conclusão, o seguinte, que é para eu cantar do jeito que eu estou cantando, sem acompanhamento, sem nada, por enquanto, né? Agora está na mão de Deus, Deus sabe o que faz. E então você vê por duas pessoas diferentes que veio me falar de como eu canto. Então eu pude entender que é para eu continuar cantando desse jeito que eu estou cantando. E agrada quem agrada e desagrada quem desagrada, mas se é para eu cantar assim, eu vou continuar cantando. Até tentei pôr como que chama? No acompanhamento lá, mas eu não consegui. Eu comecei, falei, não, não adianta, não é. Parei e não tentei novamente. Então, isso daí eu acho que foi uma resposta que é para eu continuar assim, até quando Deus falar para mim, agora você pega e tenta ensaiar com acompanhamento. É isso aí, Amém. meu testemunho. Amém. É verdade, né? Deus está no simples. Às vezes a gente complica as coisas, mas Deus, ele está no simples, ele trabalha na simplicidade mesmo. Então, amém. Tio Cid, está com oportunidade. Tá no mudo. Soninha, tá no mudo. Sim. Aí. Meu Deus do Oi, céu. meninas, a paz, bem? Aí tá no mudo, hein? Pois, senhor. Tudo Oi, bem, Amém. pastor? paz, Oh, Senhor, prazer ver aí firme e forte. firme e forte. Deixa eu falar, eu tenho um testemunho que, tenho dois, né? Mas eu vou começar pelo que foi a semana passada. O Vitor, como todos sabem, né? Ele foi efetivado. Aí, no decorrer Oh, dessa glória, efetivação, glória a Deus. só que teve, assim, um trâmite, né? O dia certo dele voltar. E nesse tempo, ele recebeu uma mensagem que o horário dele não seria o que era combinado, né? Teria aquele horário lá De peão. não é questão de peão, seria um horário que ele não teria folga, a folga cairia no dia que desce, e teria que sair para encurtar o negócio assim. Ele teria que sair de casa 4 horas da manhã para tomar o ônibus da firma. E para um jovem, 4 horas da manhã, num ponto de ônibus, eu falei, Senhor do céu, não é isso. Não foi isso que Deus prometeu, não foi isso que a gente estava esperando. Alguma coisa aconteceu no decorrer dessa benção. E eu já contei a benção na igreja, eu não aceito. E ficou assim. Aí, no domingo passado, agora, ele veio do acampamento, teve o acampamento de jovens, e domingo agora. Domingo agora, o Cid não foi trabalhar, só estava eu. Aí eu comecei a ver as fotos do acampamento e falei, meu Deus, meu filho está nesse acampamento, te louvando, fazendo a tua obra, porque ele não foi só no acampamento, ele foi ajudar, tal. E 4 horas da manhã esse menino vai ter que levantar para estar trabalhando. Não foi essa a benção, né, que a gente esperava, que, né, estava concretizado já. Aí tudo bem. Só que assim, irmãos, eu não sei se vocês já sentiram, eu acho que já. A presença do Senhor foi tão grande na minha vida, ele tomou a minha vida de uma maneira tão especial que não era eu. Foi um sobrenatural que aconteceu aqui na minha casa.
Deus me tomou como se fosse o profeta Ezequiel para profetizar na minha casa. E a primeira coisa que ele me fez foi me levar lá no quarto do Vitor. E nesse quarto tem um instrumento, e eu comecei a profetizar no instrumento, não era eu profetizando, era Deus falando através de mim, pela minha boca. E eu profetizei na cama dele, nas roupas dele, e Deus me levou em cada canto da minha casa aqui, eu fui só profetizando. Aí passou. Aí o Sidney chegou, eu almocei. Aí eu fiquei meia passada assim, o Sidney ficava perguntando as coisas, eu passada. Aí eu falei, meu Deus, que maravilha. Eu estava flutuando, né? Na presença de Deus, mas falei, não vou falar, porque, né? Tem que ter algo que dê a resposta que foi real. Aí eu falei, meu Deus. Aí o Vitor chegou para tomar banho, mas a namoradinha dele, que a gente ia para a igreja, que eles vieram primeiro para cá, né? Se preparar para ir para o culto à noite. E ele lá na cama, assim, eu vi que ele estava triste. Ele não é de falar, porque ele é bem especial. O Vitor não dá problema nenhum. Assim, ele não falou nada, ele ia enfrentar esse horário. Mas estava triste, eu percebi isso, né? Eu falei, meu Deus. Aí, quando ele estava lá assim, meio triste, aí eu falei, aí Deus me usou de novo. Você não vai ficar nessa firma nesse horário. Algo vai acontecer. E falei para ele, ó, não é a mamãe que está falando, não. Deus falou e vai cumprir. Aí passou. Aí na segunda-feira, eu fiquei aquele dia trabalhando, falei, meu Deus, eu falei para o Vitor, eu não podia ter falado antes, mas eu falei. Mas foi através do Senhor que eu falei e fiquei. E a segunda-feira todinha. Falei, algo tem que acontecer, a resposta tem que vir. Aí, quando eu cheguei na segunda-feira, que o Vitor não é de ficar ligando nada. Aí, quando eu cheguei do serviço, ele estava deitado lá na cama, né? Porque o horário, o Sidney chegou a levar ele primeiro na segunda-feira, nesse horário aí. Aí, quando eu olhei para ele, falei: E aí, Vitor, tudo bem? Aí, aquele olhinho dele brilhou. Mãe, o meu horário voltou, o que eles tinham prometido. E foi assim, só agradecer ao Senhor mesmo. Alguém tentou tirar a benção do meu filho, mas o Senhor entrou primeiro e não deixou. E eu só tenho que agradecer por isso. Amém? E outra coisa, e outro testemunho rapidinho é sobre a minha cirurgia. Acho que não está ouvindo. É sobre a minha Glória a cirurgia. Deus. Que eu cheguei no hospital, no primeiro procedimento lá, minha pressão estava 20/10. E todos sabem que com essa pressão não seria operada de jeito nenhum. E foi feito o procedimento, chegou lá na última hora lá, eu ia ser a primeira. Aí eles puseram outra na minha frente lá, e eles falaram, ó, se não abaixar, não tem como. Falei, meu Deus, eu não vim até aqui nesse lugar longe, não passei por tudo isso que é horrível. Você chegar numa sala de hospital, sala de cirurgia, e não ser operado, falei, eu não quero passar por isso. Eu sei dizer que quando voltaram, minha pressão estava por 15. Aí me levaram e operaram. E eu tenho certeza que foi Deus que entrou ali. Eu não tinha nem como pegar nenhum remédio, que eu estava ali sozinha. E Deus entrou com providência, amém? É, só que quando falaram que estava 20/10, eu fui para o estacionamento e orei mais de uma hora no carro, ajoelhado dentro do carro, né? E Deus ouviu nossa oração. Amém? Agora eu preciso que vocês venham aqui em casa me ajudar a limpar a casa, que eu agora eu virei dono de casa. Mas olha, nós estamos na bênção aqui, viu? Olha, Deus fez coisas maravilhosas, viu? Tá. A senhora esqueceu de falar uma coisa, que o horário do Vitor ia ser das 6 às 2, 6 por 2. Ele ia trabalhar todos os domingos e ia ter que sair da orquestra. Uma coisa que ele sempre prezou na casa de Deus. Ele nem faltar, falta. Você vê, agora que arrumou a namorada, está dando umas faltadas, né? Mas mesmo assim é pouco. E ele ia trabalhar num horário que ninguém gosta, chamado 6 por 2, porque trabalha todo sábado, todo domingo. Folga um sábado e domingo por mês. Às vezes nem no mês não folga. E Deus honrou ele. É 5 por 2, é de segunda a sexta, das 8 às 5. E Deus seja louvado. Amém. Amém. Nossa, que testemunho, os dois, uma bênção, fortíssimos, né? Que até para a gente também renova as nossas forças. Testemunho ajuda isso, né? A gente crer e saber que Deus está no controle, ele muda assim trabalho, circunstâncias, pressão, ele cuida dos mínimos detalhes da gente. Amém.
Mais alguém gostaria de contar um testemunho? Senão a gente muda para as orações um pouco rápido, porque a gente está meio que com o horário passando. Tem mais alguém? Não? Então vamos mudar para as orações. E aí, o tio Cid, o senhor ora pelos os pedidos, o senhor já fica de olho nos pedidos que a gente vai falar aqui, e aí o senhor ora e ora pelo Ageu que vai trazer a palavra, tá? Então, quem tem pedidos de oração, levanta a mão e eu vou chamando, fica mais fácil. Pode falar, Ana. Eu Depois só quero que Pascoal. Deus abra a minha mente, só. Tô precisando de clareza, gente. Assim, se tudo que Deus está tentando ensinar, eu tô aprendendo que ele faz a Matrix do filme que você colocava no pescoço, fazia assim, você tá entendendo? Eu preciso como é que fala? De clareza, que Deus me ajude a ficar realmente mais sensível ao que ele quer dizer. É isso. Amém. Pascoal, depois a Edna. Na verdade, eu peço oração, que nem eu tinha dito que no mês de maio eu tive 4 notícias de alteração lá. Aí o Cid até riu de mim, que eu falei que eu estava com a diabetes lá nas alturas, 280, né? Mas está dentro dos limites, né? Até a gente foi ver alguma coisa, está dentro dos limites. E mesmo os outros também a gente tem visto. E nisso tudo a gente tem visto a mão de Deus, porque não é nada excepcional. Mas mesmo assim, a gente continua em oração, pedindo oração, porque a gente fica tão nervoso, a Mariana que vê esse negócio aqui, fica nervoso que nunca passou por isso, né? Então já viu, né? Eu fico aqui atormentando ela, isso e aquilo, e a comida assim, e a comida assada, não sei o que lá. Mas Deus tem dado graça e não tem sido nada excepcional, não. Amém e amém. Amém. A gente vai estar orando. Pode falar, tia Edna. Tá no mudo. Aí. Gente, paz do Senhor, eu estava aqui cuidando da Gabi, que a Wanda está trabalhando, e o Eduardo tinha ido levar a Manu numa aula. Eu perdi a hora, me perdoe, mas eu quero só agradecer a Deus pela bênção que Ele tem me proporcionado de Ixi, estar tá do no outro mudo, lado tia. do mundo. Então, vocês olham agradecendo, porque até aqui o Senhor tem me abençoado e vai continuar me abençoando em nome de Jesus. Soninha, estou orando por você. Ô, tia, só repete um pouquinho antes do que você estava falando, que eu acho que deu uma cortada. Eu falei que eu estou aqui do outro lado do mundo e eu agradeço a Deus por isso e que eu fui até agora muito bem tratada, muito bem recebida, com um sorriso nas duas orelhas. Eu já passei bastante e eu estou alegre, estou muito contente com tudo. Deus abençoe vocês e continue orando pela minha viagem. Amém, amém. Mais alguém tem pedido de oração? Não? Então tá bom. Então, tio Cid, ora por nós, todas as famílias, pelos pedidos aqui, e apresenta o Ageu, que vai trazer a palavra hoje. Amém? Tá no mudo? Tá no mudo. Aí. Da minha parte, eu quero só agradecer, tá? Não quero pedir nada hoje, não. Só agradecer, tá? Só agradecer muito, tá? Senhor nosso Deus e Pai, somos-te grato pelo dia que nos destes, Pai. Eu quero te agradecer, Pai, pela minha família, pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, pelos meus cunhados, pelas minhas cunhadas, pelos meus sobrinhos e pela minha neta. E meus sobrinhos netos também, Pai. Ó Deus, eu te agradeço, Senhor, por tudo. Eu quero te agradecer primeiro, Senhor, pela efetivação do Vitor, como já te agradeci, Pai, naquela empresa, Pai. Quero te agradecer por ele ter voltado no horário que era do teu coração, Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, pela vida da Sônia, pela operação que ela fez, pelo sucesso que foi, Senhor. Porque nós oramos. Eu pedi a Ti, Senhor, que as mãos dos médicos fosse direcionada pelo teu Espírito para que a operação fosse bem sucedida, Pai.
Ó Deus, eu te agradeço pela vida do Guilherme, do Vitor, da Aline, da Aninha e da Maria Fernanda, Senhor. Eu quero te agradecer pela vida da Anice, do Alan, Senhor. Ó Deus, que tu possas abençoá-los grandemente, continuar abençoando, Pai. Ele, suas filhas, seus genros e seus netos, Pai. Eu quero te agradecer pela vida do Pascoal, da Marlene, pela vida da Dani e do Vanner, Pai. Ó Deus, continue abençoando a vida deles, Pai. Ó Deus, que tudo que há na vida do Pascoal, Senhor, nós agradecemos por Ti, Pai, porque Tu proporcionaste ao Teu filho e à Tua filha chegar onde chegaram, Pai. Eu quero te agradecer pela vida do Gilberto, da Marta, Senhor, abençoa o ministério do Gilberto, abençoa o ministério da Marta, abençoa seus filhos, sua filha, abençoa suas netas, Pai. Ó Deus, derrama do Teu poder grandiosamente sobre o ministério do Gilberto, Senhor. Abençoa a sua estada nesse país longe, Pai, que a tua bênção não se afaste da vida dele, Pai. Abençoa a vida, Senhor, do Ismar, da Edna, Senhor, dos seus filhos, da sua filha, Senhor, das suas nora e do seu genro, Pai. Abençoa seu neto e suas netas, Pai. Ó Deus, que a tua bênção esteja sendo derramada cada dia mais sobre a vida. Abençoa a estada da Éden do Ismar nos Estados Unidos, ó Pai, que eles possam ser uma bênção, um canal de bênção onde eles estão, Pai. Eu quero te pedir uma bênção sobre a casa do Germano, Senhor. Abençoa o teu filho, Senhor. Abençoa, Senhor, as tuas filhas, os teus netos e o teu genro, Pai. Ó Deus, prospera esta família, Senhor. A Ana Paula pediu oração para que ela possa ter um envolvimento maior, de uma forma mais próspera em conhecimento, Senhor. Mas ela é muito inteligente, Pai. Dá estratégia para, ao meu ver, Pai, ela é muito inteligente, Pai. Dá estratégia para ela usar a inteligência que ela tem, que é muito grande, Senhor. Ó Deus, os teus traçados, Pai, já estão feitos. Então, formaliza na vida dela esses traçados, Pai, para que haja, Senhor, um grande avanço na sua vida, financeiramente falando, Pai. Ó, Pai, eu quero te agradecer pela vida do Douglas e dos demais membros da família, Pai. Eu quero te agradecer pela minha vida, pela vida da Sônia, como já pedi, Pai. Eu quero te agradecer pela vida do Eliseu e da Rose, Senhor. Abençoa essas vidas, Pai. Ó Deus, tu sabes o propósito que tu tens na vida do Eliseu, Senhor. Batiza o Pai com o Espírito Santo, Senhor. Queima ele, Pai. Queima ele com fogo do céu, Senhor. Ó Deus, tu conheces o teu filho, tu conheces a tua filha. Abençoa os seus filhos, abençoa a sua filha, Senhor, e abençoa as suas noras e o seu genro, Pai. Ó Deus, prospera a vida de cada um, Pai. Ó Deus, aquilo que nós pedimos, Pai, nós pedimos porque nós cremos, Pai. Ó Deus, nós estamos debaixo das tuas mãos potentes, Senhor. Nós estamos debaixo do teu braço forte, Senhor. Ó Deus, nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos em Ti, nós cremos na Tua palavra, nós cremos no poder do sangue de Jesus. Nós cremos, Pai, que a nossa família, Senhor, está debaixo da Tua vontade, Pai. Abençoa, Senhor, agora o Ageu, Senhor. Dá unção à vida do teu servo, Senhor. Ó Deus, usa a sua boca, usa o seu conhecimento para transmitir a tua palavra através da sua vida, Senhor. Ó Deus, derrama do teu poder sobre a vida do Ageu agora, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. A Gil está com a oportunidade. Boa noite a todos, mais uma vez, e cumprimento a todos com a paz do Senhor. Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui com vocês, revendo a todos e vendo que estamos todos bem. Estamos aí com as nossas lutas e dificuldades diárias, mas estamos bem diante de Deus, seguindo na caminhada aqui na Terra e com Cristo, né? Isso que importa. Eu quero meditar com vocês hoje, é um salmo, né? O Salmo 78. Primeiro, quero saber, estão todos ouvindo bem, me vendo aí, tá tudo certo? Tá, obrigado. É o Salmo 78, queria que vocês deixassem ele aberto,
Nós não vamos ler todo ele, porque são 72 versos, né? Então, ele é muito comprido. Mas nós vamos ler aqui pontualmente alguns deles e trazer aqui aplicações e analogias para a nossa vida terrena, nossa vida espiritual também. Vamos aprender aqui com o levita Asaf, um servo que servia no templo, né, como músico, como cantor, como escritor, como poeta também, porque esse Salmo 78, ele não deixa de ser um poema, né, uma poesia. E quando Asaf escreveu esses salmos, ele tinha 3 objetivos, né? O primeiro objetivo é que deixar registrado tudo aquilo que Deus fizera por Israel, né? Desde as pragas no Egito, até a peregrinação de Israel no deserto, até a terra prometida, né? Então, Asaf queria deixar isso registrado, mais uma vez registrado. O segundo objetivo, que esses feitos, eles fossem passados de geração em geração, né? Para que os israelitas, né, não se esquecessem do que Deus fizera no passado, com mão poderosa lá no Egito, e durante o percurso, a jornada pelo deserto. E o terceiro objetivo, também deixar registrado como aquele povo que vivenciou tudo isso foi um povo desleal, obstinado e rebelde. Então, eu queria deixar isso registrado também. Que povo difícil, né? Que era aquela primeira geração dos israelitas que deixaram, que foram libertos lá do Egito. O primeiro versículo que nós vamos ler é o de número 8. O primeiro verso é o de número 8. Diz assim: eles não serão como seus antepassados, obstinados, ou inflexíveis, ou teimosos e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus e gente de espírito infiel. Olha que forte, né, esses adjetivos que Asaf coloca aqui, qualificando, né, aquele povo. São adjetivos muito ruins, né? Apesar, é como se ele quisesse dizer, apesar de tudo que Deus fez, o povo era obstinado, rebelde, desleal e de espírito infiel. Aí ele começa, no versículo 15, vamos falar agora para o 15, ou melhor, para o 13, onde ele diz assim: dividiu o mar, primeiro milagre, né? Dividiu o mar para que pudessem passar, e fez a água erguer-se como um muro. Continuando. Ele os guiou com a nuvem de dia e com a luz do fogo de noite. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes tanta água como a que flui das profundezas. Da pedra fez sair regatos e fluir água como o rio. Então, até aqui ele citou três prodígios, 3 maravilhas realizados por Deus, não numa ordem cronológica ou, na verdade, uma ordem de acontecimentos, porque o primeiro acontecimento foi logo em seguida a saída do Egito. Assim que o povo saiu do Egito, eles já contaram com a grandiosa presença de Deus, que era a nuvem, para trazer uma temperatura agradável no arraial, na área onde habitava ou onde circulava Israel, e à noite, uma coluna de fogo, para guiar o povo pelo deserto e para trazer uma temperatura agradável, porque as noites no deserto são muito frias. Então, assim, por si só, foram 2 milagres que demonstravam a presença real e o cuidado de Deus para com aquele povo, né? Fora as pragas do Egito, que Asaf começa a falar delas mais do meio até o final desse salmo.
No capítulo, no verso 17, continuando a leitura, ele cita aí a nuvem, a coluna de fogo e a água, né? Porque tem algum episódio onde eles, acabou a água, não temos água. Moisés foi lá, a gente já conhece esse milagre. Moisés bateu na rocha, a rocha verteu água, e água em abundância, né? E aí, no 17, Asaf entra com uma contrariedade, com uma incompreensão, né? Porque ele fala, apesar de tudo isso, contra ele continuaram a pecar, revoltando-se no deserto contra o Altíssimo. 18, olha que forte. Deliberadamente ou intencionalmente, propositadamente, puseram Deus à prova, exigindo o que desejavam comer. Duvidaram de Deus, dizendo, poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Quando a gente começa a ler esse salmo, a gente percebe que Asaf ele consegue passar, né, através do poema que ele escreveu aqui, desses versos, ele transmite muita emoção. E uma delas é a raiva, né? A gente começa a sentir raiva de Israel. Como que esse povo, né, que teve o privilégio de ter uma coluna de fogo guiando, era Deus ali presente, né? Uma nuvem guiando aquele povo durante o dia, trazendo temperatura agradável, um mar que se abriu, e eles passaram em seco, né? E agora eles estão duvidando de Deus, porque sentiram fome. Poderá Deus abrir uma mesa no deserto? E no 20, em tom de deboche, Asaf transmite a fala do povo. Sabemos que quando ele feriu a rocha, a água brotou e jorrou em torrentes. Mas conseguirá também dar-nos de comer? Será que ele é capaz disso? Poderá suprir de carne o seu povo? Então, até aqui, nós vemos essa emoção sendo transmitida, esses sentimentos, né? Asaf consegue colocar aqui em poesias e o povo confrontando o poder e a soberania de Deus. Continuando a leitura, daqui a pouco a gente vai fazer uma reflexão do 21, agora a gente pula um pouquinho. O Senhor, mesmo assim, ele os ouviu e enfureceu-se com fogo, atacou Jacó, e sua ira levantou-se contra Israel. Pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Contudo, ele deu ordens às nuvens e abriu as portas dos céus, fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhe o pão dos céus. Os homens, olha o 25, que lindo, os homens comeram o pão dos anjos, enviou-lhes comida à vontade. Eu enfatizei aqui o pão dos anjos porque foi a primeira vez, né, que o maná, o pão dos anjos, o pão dos céus foi apresentado aos homens. Então, mais uma vez, uma demonstração de carinho e de poder de Deus, né, para com aquele povo. Apesar da rebeldia, obstinação, deslealdade, infidelidade e falta de reconhecimento e de gratidão a Deus, Deus apresentou o maná para eles. Aí, no 26, Asaf continua, enviou dos céus o vento oriental, já é um outro prodígio, um outro sinal, e pelo seu poder fez avançar o vento sul, fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como a areia da praia, levou-as a cair dentro do acampamento ao redor das suas tendas. Também nós conhecemos esse episódio, né, esse fato, e ele está relatado lá em Números 16, ou melhor, em Números capítulo 11, onde novamente o povo se levanta para reclamar que não tinham carne, onde eles começam a se lembrar do Egito. Eles nunca se lembraram, durante todos os episódios,
de reclamações, né, e de infidelidade contra Deus, o que eles sofreram como escravos nas mãos dos egípcios. Mas, no deserto, eles se lembraram das carnes que eles tinham no Egito, que eles comiam de graça, dos peixes, dos pepinos, né, da comida, eles lembravam. Só não lembravam do sofrimento, do que eles haviam passado lá. Eles se lembravam da falta que eles tinham das coisas que ficaram para trás, né? Nesse episódio de número 11, o Senhor ficou tão enfurecido, o Senhor Deus ficou tão enfurecido com essa atitude, com essa ingratidão do povo, que ele disse para Moisés, depois vocês podem acompanhar: ó Moisés, eu vou enviar carne para esse povo, não um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, e Deus vai enumerando. Eu pulei aqui algum e fui direto para o último, né? Deus fala assim: eu vou enviar carne por 1 mês inteiro. Mas vai ser tanta carne, Moisés, mas tanta carne que vai sair pelas narinas. Vocês vão se enfastiar de comer carne. Deus estava tão irado, irmãos, com o comportamento daquele povo, com a ingratidão daquele povo, que ele falou: vou dar carne para vocês até vocês se enfastiarem, até vocês enjoarem de carne. Porque o povo chegou a dizer: Moisés, a gente só tem esse maná, nós estamos enjoados desse maná. A gente está com saudade das carnes, a nossa alma está seca, está secando, a gente não tem carne. Então Deus retribuiu com carne, e muita carne. E o episódio não é o foco aqui hoje, mas dessa mensagem, mas a Bíblia conta lá que enquanto eles comiam, Deus estava tão irado que ele matou alguns israelitas, né? É como se aquilo fosse um desaforo para Deus, uma afronta, uma afronta. Agora, irmãos, eu tirei algumas analogias, né? É praticamente impossível a gente não fazer analogias lendo esse salmo, e uma delas é que nós somos o Israel de Deus, o Israel espiritual, né? Nós também estamos aqui nessa terra, passando, a terra representa o deserto, né? E no deserto nós temos provações, nós temos privações em algumas coisas, nós sofremos sim, nós sofremos dores, nós sofremos tribulações das mais diversas, porque deserto é sinônimo sim de lugar inóspito, de falta de água, de falta de alimento, de falta de conforto. Esse é o deserto, são características do deserto. Então, a gente vê muito aí essas mensagens dizendo que nós vamos vencer sempre, não é mesmo? Que somos filhos do rei, né? Que nós somos campeão, não, irmãos, nós não vamos. Não é sempre que nós vamos vencer, não. O próprio Cristo, Jesus, falou: olha, no mundo vocês terão aflições. O próprio Jesus. Aí me vem agora uns coach da vida aí, né, dizendo que essas mensagens motivadoras, né, e na verdade, quando a gente traz para a nossa vida, fala assim: o que está acontecendo, né, que o pastor lá pregou que eu sou filho do rei, que eu tenho que vencer, que eu vou vencer, mas tá difícil aqui, né, como é que é? Porque não é verdade, irmão. Essas mensagens não têm base bíblica nenhuma, tá? Então, a gente está aqui de passagem como peregrinos, né? O nosso objetivo é a terra prometida, estamos aqui sendo preparados, o deserto é para isso, para nos tornar mais fortes, mais disciplinados. Nós vamos ter sim nesse deserto, nós vamos ter sim, como Israel teve, momentos de alegria, de festas, de confraternizações, de conquistas. Pensa num povo festeiro, era o povo de Israel. E as festas instituídas, inclusive, por Deus, né? Eles tinham festas de vários tipos, várias ocasiões. Eles comemoravam, conquistaram muito. Então, assim, nós também, como Israel de Deus, vamos
ter momentos de alegria por direito, logicamente que sim, obviamente que sim, de conquistas, sim, mas não esperemos que num deserto nós vamos ter 100% de paz e de tranquilidade e de falta de dor e saúde 100% o tempo inteiro. Não, isso é mentira de quem ensina ou prega assim. Aplicações, o que nós podemos tirar de aplicações para nós, né? O que Deus quer de nós? O que Deus queria de Israel lá no deserto? Eu me lembro que, lendo aqui o texto e puxando lá em Êxodo, né, Israel atravessou o Mar Vermelho, Moisés cantou, Miriam cantou, vocês lembram dessa passagem, e o povo começou a marchar, começou a andar, né? E eles caminharam 3 dias e não encontraram lugar para água, não tinha água. Não quer dizer que eles estavam sem nenhuma água, sem beber água. Os reservatórios estavam secando, e assim, Moisés, ó, tá acabando a água. E agora? E agora? O que nós vamos fazer? E aí a Bíblia diz que eles chegaram num lugar chamado Mara. Vocês vão se lembrar muito bem disso. E lá tinha água, só que a água que tinha lá era amarga, não dava para beber. O povo, e aí, Moisés? A água está aí, mas não dá para beber, o que nós vamos beber? O povo, ali, naquele primeiro momento, já tinha se esquecido do Mar Vermelho que foi aberto, da coluna de fogo, da nuvem, das pragas do Egito, onde eles ficaram isentos, né, não sofreram nenhum mal. E ali já começou a primeira reclamação, o que nós vamos beber? E Moisés falou assim, o que eu faço? Moisés, está vendo aquela árvore ali? Corta aquela árvore e joga dentro da água. Moisés cortou a árvore, jogou dentro da água, a água se tornou própria para o consumo. Primeiro milagre. De Mara até Elim, uma outra localização, tudo área dentro do deserto ainda, não eram cidades, eles chegaram num oásis. E nesse oásis, sim, tinha 12 fontes de água, 70 palmeiras, era literalmente um oásis no deserto. O que eu quero dizer com isso, quando eu lembrei aqui de citar Mara? É que Deus sabia que o povo precisava de água, sabia, mas Deus ali já começou a testar o povo. Né? Olha, eu realizei essas maravilhas, estou com vocês. Eles caminharam 3 dias com pouca água, né? Mas Deus queria, o que Deus queria do povo ali? Aí volta aqui para a minha pergunta, o que Deus queria de Israel? Confia em mim, vocês não vão morrer de sede. Eu não tirei vocês do Egito para matar vocês de sede aqui, confia. Me louvem, confiem, se submetam a mim, sejam gratos a mim, sejam fiéis a mim, sejam leais a mim. Eu não vou matar vocês de sede, vocês não vão morrer de sede. Mas o que o povo fez? Reclamou. Já tinham se esquecido de tudo que tinham vivido com Deus, o que tinham visto. Então, o que Deus espera de nós? Em primeiro lugar, irmãos, fidelidade. Fidelidade. Tá? Fidelidade aos seus princípios. E, tanto é que em Mara, Deus faz uma aliança com o povo, pede ao povo, olha, se vocês forem fiéis a mim, obedecerem aos meus estatutos, vocês não vão ter nenhum mal na tenda de vocês, não vai chegar. Está lá em Êxodo, né? O que Deus fez, falando, não precisa se preocupar, eu estou com vocês. Então, primeira coisa, fidelidade. Segunda, Deus quer a nossa submissão total a Ele. Se submeter à sua vontade e ficar tranquilo e descansar em Deus. Terceiro, Deus quer a nossa confiança total nele. Deus quer uma confiança total e irrestrita à vontade e à soberania dele. Quarto lugar, e foi a parte que mais me tocou e mais me chamou a atenção nesse texto, foi que Deus quer a nossa gratidão. Deus queria de Israel gratidão, ser grato. Senhor, o Senhor nos livrou do Egito, o Senhor nos tirou da escravidão. Estamos livres, somos uma nação, agora um povo, nós vamos ter um governante, nós vamos ter líder, nós vamos ser um povo livre de opressão.
mas o povo falhou nisso daí. E aqui está a lição para nós, sermos gratos. E esse ponto foi o que me chamou muita atenção, me tocou muito, porque ao ler, alguns dias antes da Malu me fazer o convite, de eu receber esse convite de estar aqui falando com você, já estava meditando nesse salmo. Me tocou porque a gente começa a fazer uma retrospectiva da nossa vida. E você vai lá atrás, quando você era adolescente, começa a lembrar de algumas coisas que pedíamos a Deus, e Deus atendia, de livramentos que Deus nos deu. Quanto cuidado, irmãos, a gente começa a lembrar, quanta bondade, quanto cuidado, quanto provisionamento, quantos livramentos. Façam aí vocês uma retrospectiva, e vocês vão ver, e a gente não tem motivo para ser diferente, para não ser fiel, para não ser submisso, para não ser grato. A gente não tem motivos para não ser isso. Então, assim, mesmo eu falhando, muitas vezes, aí volto aqui, a gente tem raiva de Israel, mas a gente muitas vezes é exatamente igual a Israel. Nós agimos exatamente igual a esse povo. Ah, não, eu não sou assim, irmãos, nós somos. Nós somos. Se vocês pegarem a história de Israel, começar a ler a Bíblia e começar a pensar, você vai ver, nossa, parece comigo. Nós somos iguais. E não é à toa que está aqui. É para o nosso bem, é para a nossa edificação. Né? A Bíblia foi escrita com propósito. Então, mesmo a gente tomando atitudes erradas, mesmo a gente sendo obstinado como este povo, rebelde, nós somos rebeldes, tá? E mesmo assim, o Senhor se manifestou, ou se manifesta na nossa história para corrigir, para consertar aquilo que a gente estragou. Não é verdade? A gente faz por dureza de coração, toma decisões por dureza de coração, por sermos teimosos ou obstinados, por sermos infiéis a Deus e a sua palavra, nós tomamos decisões. E lá entra, e aí aqui o texto é 78, eu quero ler aqui um verso muito interessante. Lembravam-se de quando eles estavam na ruína, de que Deus era a sua rocha, de que o Altíssimo era o seu Redentor. Mesma coisa a gente. Né? Mesma coisa a gente. Então, contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. E vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. É muito forte isso. O Senhor, vez por vez, ele conteve a sua ira. Também na nossa história. Às vezes você pensamos, né? Nós pensamos, nossa, mas a minha vida está muito ruim, mas é isso que Deus tem para mim? Não, Deus escolheu isso para nós. A gente está no deserto, decisões foram tomadas erradas, e as consequências, elas vieram, ou elas virão, como veio para o povo. Toda vez que o povo se rebelava, tinha um juízo. Toda vez que o povo saía dos caminhos do Senhor, se rebelava contra os mandamentos do Senhor, tinha as consequências. A história de Israel está recheada de exemplos. Se rebelou, Deus entrava com castigo, entrava com juízo. São consequências. Então, irmãos, aquilo que a gente fez por conta própria, ou por rebeldia, por deslealdade a Deus, está sendo corrigido. E mesmo assim, a gente ainda tem que agradecer, porque as misericórdias de Deus, elas nunca faltaram nas nossas vidas. Então, nós somos Israel de Deus e temos que ser gratos ao Senhor, porque independente do nosso comportamento, do nosso relacionamento com Ele ter falhado várias vezes, Ele mesmo assim tem manifestado
a misericórdia dele, porque elas são sem fins, é o que diz a Bíblia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e elas não têm fim. Então, sejamos gratos, sejamos fiéis, sejamos submissos e confiantes que o Senhor está conosco na nossa história, na nossa vida, apesar de muitas vezes a gente falhar, tá? Eu pedi para contar um testemunho no início do culto, mas porque foi o mais recente. Mas a gente, se for olhar para as nossas vidas, a gente só tem motivos para dar testemunhos. É como o Cid falou, hoje eu só quero agradecer. Na verdade, todos os dias deveriam ser de agradecimentos, não é mesmo? E eu estou muito feliz porque o Senhor, eu consigo enxergar o Senhor agindo na minha história, consertando o que precisa ser consertado. Nunca, nunca, nunca está sem tempo ou está sem jeito. Para ele, não. Para nós, talvez sim. A gente não consegue enxergar, o nosso horizonte ele é limitado. Mas se submeta à vontade dele, à fidelidade dele, ao cuidado dele, e esquece, irmãos. E deixa ele agir. A linha de horizonte dele é infinita. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade, e que Deus ele possa falar melhor ao coração de todos vocês, que vocês meditem nesse salmo assim que possível. E feliz, eu quero aproveitar aqui os meus minutinhos ainda e dizer que eu estou muito feliz, um exemplo aqui de agradecimento pela vida da Edna. Outro dia eu vi ela no grupo falando, estou em êxtase. Para chegar nesse momento, né, tia? Para chegar nesse momento de êxtase, quantas lutas, não é mesmo? A senhora passou, o Mazinho passou, mas está aí uma bênção, um prodígio, um milagre que Deus realizou na sua vida, tá bom? Muito obrigado e que Deus possa falar melhor o coração de vocês, de uma forma talvez mais didática e muito obrigado, tá? Deus abençoe a todos e foi um prazer estar aqui. Deus abençoe. Amém. Uau! Não tenho Amém. Glória a palavras, Deus. Ageu. Palavra muito, Glória a muito Deus. edificante. Coisas que eu estava lendo, eu acabei de terminar de ler Deuteronômio agora, e tô lendo, comecei a ler Josué, acho que é Joshua, né, que é Josué depois, e muita coisa que você falou veio assim à mente, tudo que eu venho lendo esses últimos meses, e realmente, assim, eu sei que impactou que eu precisava ouvir, e eu creio que as pessoas da família também, então, amém, obrigada por você ter, né, aceitado o convite da Malu, muito feliz de você ter vindo aqui no culto. Amém. E essa palavra foi grandiosa, assim, nas nossas vidas. Amém. Ô, pastor, faz a oração final e dá a bênção apostólica, por favor. Tá no mudo. Tá no mudo. Senhor Deus, somos gratos a Ti por estarmos reunidos mais uma vez na Tua presença. Somos gratos, Senhor, por essa mensagem maravilhosa que Tu nos destes. Quantas vezes, Senhor, é verdade esta palavra que nós sentimos saudade dos pepinos e cebolas, as carnes lá do Egito, porque parece que elas eram tão boas, o cheiro tão gostoso, Senhor, mas só que elas querem nos ofuscar da caminhada que tem nos preparado, Senhor. É uma palavra que realmente nos impacta, Senhor, em todos os sentidos, mas continua nos dando sabedoria e entendimento, Senhor, continua nos dando a direção correta para caminharmos na Tua presença, Pai. Somos gratos também, Pai, porque nos permitiu ter a presença da Edna do Isbar aqui na nossa casa e passamos uns momentos alegres, Senhor, feliz, Senhor, também na Tua presença. Senhor, eu te peço que uma bênção especial seja, Senhor, sobre cada um dos Teus filhos aqui presentes, Senhor, sobre cada família representada. Senhor Deus, que todo laço, todo embaraço
todo bloqueio satânico seja desfeito pelo poder do nome de Jesus. Senhor, que a nossa caminhada não possa ser ofuscada, Senhor, por nada, mas que possamos, Senhor, continuar tendo confiança em Ti, na Tua presença, Senhor. Pai, eu te peço uma bênção especial, Senhor, nesta noite. Toma cada um aqui pelas mãos e faz-nos caminhar com segurança na Tua presença, Pai. Quantos atalhos, Senhor, que levam à morte, livra-nos, Senhor. Quantos espinhos na caminhada, quantos pedregulhos, Senhor, que vêm, Senhor, machucar os nossos pés, mas se Tu segurar nas nossas mãos, nós vamos conseguir vencer, Senhor. Glória seja dado o Teu nome. Quando o Senhor faz do Ageu um grande pregador, porque ele já demonstrou que tem chamado para isso, Senhor, que ele possa continuar profetizando essa mensagem em outros lugares, Pai. Senhor, abre a porta para ele estar ministrando esta palavra tão maravilhosa. Senhor, Tu sabes também cada pedido que foi te pedido, né, nesta noite, cada agradecimento, a Soninha, Senhor, cada um, Pai. Continua, Senhor, com essas maravilhosas bênçãos derramadas sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Eu te peço, meu Deus e meu Pai, no nome santo de Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós, e todos dizem amém. Cumprimento o teu irmão com a paz do Senhor.